Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago algumas dicas para você entender que além de aprender a nadar, além de aprender os 4 estilos, você também tem que aprender a executar os educativos para melhorar os estilos. Então existe também um processo de aprendizado nos educativos. E se você não fizer corretamente, na hora do nado, aquilo que você treinou separadamente vai ficar difícil de acertar. Vejo vocês depois da vinheta. Fala pessoal, então pessoal, é o seguinte, a gente tem todas as estratégias, exercícios para aprender a nadar o estilo propriamente dito. Porém, quando o estilo está fora das movimentações normais dele, ou seja, com aquela técnica toda, com a execução que a gente espera no estilo, seja crawl, costas, peito ou borboleta, nós precisamos executar educativos para melhorar determinados movimentos que compõem o nado propriamente dito. Porém, os educativos também têm que passar por um processo de aprendizagem. Não é só sair fazendo um movimento achando que esse movimento vai resolver o seu problema se você não prestar atenção. Então é necessário você aprender, entender o porquê você está executando o movimento para melhorar o nado mais para frente. Então, os erros que acontecem na hora da execução dos educativos pode acometer uma execução ruim no nado propriamente dito. Então é importante também prestar atenção nos educativos. Eles são cruciais para melhorar o nado. Mas se os educativos são feitos de forma errada, o nado continua errado. Então não adianta nada você fazer um movimento. Fazer de forma automática, só ficar repetindo o educativo sem entender a essência dele, fica difícil para você melhorar a técnica. Quem nunca ouviu falar da seguinte reclamação dos alunos: poxa, mas eu faço educativo e eu não melhoro o nado. Por que será? Será que o educativo que está sendo executado não está errado? Essa é uma pergunta importante. Então, só para ter uma ideia, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, ou melhor, alguns exemplos para vocês de educativos que não podem estar sendo executados de forma errada. Por exemplo, o palmateio. Qual que é o costume das pessoas quando elas não têm aquela percepção do exercício palmateio? Está executando o movimento do palmateio, mas aí acaba executando a pernada junto com o movimento. Mas se eu estou trabalhando palmateio é porque eu quero saber onde fica o ângulo ideal para a propulsão dos meus braços. Então eu preciso trabalhar de forma isolada. E o modo mais correto seria as movimentações feitas com um flutuador. Eu tenho que deixar de bater a perna e quando eu deixo de bater a perna, o que eu faço? Eu dou prioridade para os membros superiores. Então eu faço movimentações nos membros superiores e eu presto muito mais atenção no exercício que está sendo proposto. E o palmateio, ele tem posicionamentos importantes que você tem que levar em consideração. Não adianta você executar um movimento e achar que esse movimento está certo ou não. Você precisa perguntar para o professor precisa observar esse movimento para ver se ele está no ângulo correto, para que ele seja executado de forma eficiente. Então, quando nós bolamos uma estratégia de educativos que possam estabelecer uma conexão com a movimentação correta, fantástico. É isso que tem que acontecer. Por exemplo, de novo aqui no palmateio, eu falei da pernada. Agora imagina você posicionando o braço de forma errada, num ângulo que não é tão eficiente, e você continua repetindo esse movimento. Por exemplo, o palmateio, se eu deixo meus braços paralelos à água, o que acontece? E faço a movimentação, eu não vou nem para frente nem para trás, porque eu estou posicionando as minhas mãos para baixo. E posicionar as mãos para baixo vai só me dar sustentação e não propulsão. Agora, quando eu consigo colocar o movimento dos braços em uma posição ideal para propulsão, eu começo a me deslocar. Isso quer dizer que eu estou com um ângulo correto
posição correta e movimentações com um ritmo bom. Aí eu acerto o exercício palmateio. E se eu acerto o exercício palmateio, na hora de executar o nado, eu tenho que chegar próximo àquela posição que eu estava fazendo no palmateio. É para isso que serve o educativo. Colocar as angulações corretas, trabalhar só aquela questão, e depois que você entende o movimento e percebe que seu corpo está indo para frente, quando você vai para o nado, você colocando esse posicionamento em execução, você acerta o nado e melhora a tua propulsão. Mas para isso é importante entender a essência do educativo. Então eu preciso aprender o educativo. Uma vez aprendido, eu posso fazer várias movimentações dentro daquele ângulo e eu vou acertar todas. E se eu consigo acertar todas ali no educativo, na hora que eu vou para o nado, fica uma beleza. Então, isso é importante entender. Um outro educativo que nós utilizamos para, por exemplo, melhorar a fase aérea da braçada. Tem um exercício que é raspar o polegar na lateral do corpo e chegar até a axila e fazer a entrada. Muitos erros acontecem durante a execução desse educativo, por exemplo. O aluno ele fica no automático e ele começa a repetir várias séries e aí ele acaba esquecendo muitas vezes de raspar o polegar na lateral do tronco, que é esse movimento que tem que ser proposto, né, no educativo. E aí ele começa a fazer a movimentação automática várias vezes, um ritmo que não tem que ser acelerado, ele sai dessa angulação, perde todo o trabalho do exercício, não adianta nada. Então ele vai repetir movimentos que estão fora do educativo. Na hora do nado vai acontecer o erro de novo. Então precisa prestar atenção na movimentação, precisa ser o mais técnico possível quando você está executando o educativo propriamente dito, para que ele seja eficiente, para que ele consiga construir uma movimentação com uma angulação perfeita, para na hora do nado colocar em prática. Então é importante aprender o educativo, é importante entender o educativo. E se você consegue entender o educativo, você provavelmente na hora de executar o nado vai lembrar dele e vai fazer com que o nado flua de forma mais eficiente, mais rápida, se você quiser, com mais performance, com mais energia, se você quiser, e tudo isso dentro de uma técnica que já foi apurada nos educativos. Então, pessoal, prestar atenção nas séries de educativos é absolutamente importante e respeitar os ângulos de execução de cada educativo com as estratégias que estão sendo propostas pelo professor. Isso é importantíssimo. Então, quando você estiver fazendo, por exemplo, o palmateio, evitem colocar as pernadas durante as séries de palmateio, porque o foco principal aqui é o palmateio e não as pernadas. E se você dá ênfase para as pernas no exercício que você está querendo trabalhar, que são membros superiores, ela vai acabar roubando toda a cena. E aí você vai perder também a percepção do movimento que você está fazendo. Não é simplesmente deslocar por deslocar. É deslocar executando as movimentações corretamente. Isso é importante para o sucesso. E outra dica também é não faça muitas séries com volume muito alto com o próprio educativo. Tenta fazer séries mais curtinhas, mas que ele consiga trabalhar a qualidade no educativo, porque vai ser melhor a associação depois na hora do nado. Isso é fato, isso ocorre. Portanto, prestem bastante atenção, aprendam e entendam os educativos. Isso é fantástico e muito importante para o nado propriamente dito. Bom, pessoal, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Clica no like se vocês gostaram do vídeo. Se tiverem alguma curiosidade, quererem outros vídeos relacionados ao tema educativos, é só colocar nos comentários que aí vocês vão
assistir os próximos vídeos. Muito obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se foi útil esse vídeo para você, se ajudou bastante, se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais. Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.